O que é o pacote do veneno? O pacote do veneno é um projeto de lei PL 1459/2022 que enfraquece a atual legislação de agrotóxicos no Brasil, tornando mais fácil a autorização de novos agrotóxicos. Essas substâncias tóxicas fazem muito mal à saúde de quem planta e de quem come e envenenam o meio ambiente. O Brasil já é um dos principais consumidores de agrotóxico em todo o mundo, inclusive de agrotóxicos proibidos em outros países. E o pacote do veneno vai liberar ainda mais. Para impedir essa situação, mais de 300 organizações já disseram não a este projeto, como o Instituto Nacional de Câncer, Ministério Público Federal, a Organização das Nações Unidas, Anvisa, Fiocruz e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Artistas, influenciadores e ativistas também já se manifestaram contra o pacote do veneno. Mas, apesar dos protestos, a bancada ruralista no Congresso Nacional insiste em avançar com o projeto. Em 2022, o pacote do veneno foi aprovado na Câmara dos Deputados e, neste momento, está tramitando no Senado Federal. Um dos principais argumentos dos ruralistas é que sem agrotóxicos não tem comida, mas sabemos que isso não é verdade. Para que todas as famílias tenham acesso à alimentação, é urgente investir e priorizar cada vez mais a agroecologia, uma produção de alimentos que não usa veneno, em harmonia com a natureza e que promove justiça e saúde para todos. Ajude a dizer não ao pacote do veneno e continue cobrando mais políticas e recursos para a agroecologia. Gostou desse vídeo? Então curta, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se você tiver uma pergunta, deixe nos comentários que o Greenpeace explica. As pesquisas científicas nos mostram que os agrotóxicos, que são biocidas, são responsáveis por dois grandes grupos de doenças que impactam na saúde humana: as intoxicações agudas e os efeitos crônicos. As intoxicações agudas vão acometer de forma muito especial os trabalhadores, porque são expostos a doses maiores e intervalos menores de tempo. Trabalhadores da agricultura, das campanhas de saúde pública, das dedetizações e vários outros segmentos. E os sinais e sintomas delas vão se expressar de maneira diferenciada, porque nós temos no país mais de 500 ingredientes ativos de agrotóxicos autorizados, além dos contrabandeados, que também aparecem, e cada um deles tem a sua toxicidade específica. Então, nós podemos ter, por exemplo, os fungicidas que provocam muitas alterações na pele, como coceira, ardor, vermelhidão. Também podem provocar efeitos nas vias aéreas superiores, né, com tosse, produção de secreção, prurido, espirros, a conjuntiva do olho irritada, né? Outros podem provocar cefaleia, e são muitos deles, né? A dor de cabeça, também náuseas, vômitos e até mesmo paralisias, coma e morte. Esses efeitos agudos têm aumentado enormemente no país, paralelo ao aumento do consumo, né? E o coeficiente de intoxicação entre trabalhadores entre 2007 e 2011 aumentou, por exemplo, em 127%, sendo que para o grupo das mulheres esse aumento foi de 178%. E esses números, infelizmente, são subestimados, né? Porque às vezes os trabalhadores e trabalhadoras acometidos nem procuram a unidade básica de saúde ou o hospital pelas dificuldades de acesso, de horário de atendimento, de resolutividade, né? O grupo dos efeitos crônicos ainda é mais invisibilizado do que os efeitos agudos, né? Porque eles se confundem com patologias que são prevalentes no perfil epidemiológico da população brasileira. Então, os cânceres, por exemplo, né, os agrotóxicos, alguns ingredientes ativos, como o glifosato, o diazinon, malation, paration, que foram reconhecidos pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial de Saúde como cancerígenos, né? E há outros também que são cancerígenos, né? E que podem causar cânceres, principalmente hematológicos, né? E aí nós vamos estar falando de leucemia, do linfoma não Hodgkin, mas os estudos vêm mostrando também câncer de próstata, de testículo, de cérebro, de mama, de estômago, sarcomas, né?
Então, são muitos tipos de câncer que estão relacionados, sim, à exposição aos agrotóxicos. Além disso, eles podem causar também efeitos endócrinos, alterar o nosso metabolismo. Alguns ingredientes ativos são capazes de imitar o comportamento dos nossos hormônios, principalmente os hormônios sexuais, e com isso induzir problemas como a infertilidade masculina, através da redução do número de espermatozoides ou mesmo da alteração funcional deles, né? Podem provocar abortos, parto prematuro, recém-nascido de baixo peso e, de uma forma muito dolorosa, malformações congênitas, né? Nas comunidades, uma das comunidades que a gente acompanha aqui em torno da fruticultura irrigada para exportação, né? Empresas transnacionais, em que uma comunidade com 560 famílias, no ano de 2015, teve 5 casos de malformação congênita, o que é uma prevalência muitíssimo grande para esse grupo populacional e possivelmente há pontes entre a exposição ocupacional dos pais e ambiental das famílias aos agrotóxicos, né, e esse tipo de agravos. Além também de um tipo de efeito endócrino, que é a puberdade precoce, né, que tem sido cada vez mais frequente também na nossa sociedade e que a gente tem verificado casos também nas nossas áreas de pesquisa aqui no Ceará. Os agrotóxicos também são relacionados com efeitos neurológicos, né, então a hiperatividade e o déficit de atenção das crianças, né, a ideação suicida. Tem vários estudos comprovando o aumento de suicídio em populações expostas a alguns agrotóxicos, né? A doença de Parkinson vem sendo relacionada e vários outros agravos. Também problemas de fígado, de pulmão. No caso do fígado, nós tivemos também um caso aqui muito doloroso de um trabalhador de uma grande empresa transnacional que aos 30 anos faleceu de uma doença hepática grave, que em 3 meses o levou ao óbito, né? E que foi comprovado e reconhecido pela Justiça do Trabalho o nexo entre essa doença e a exposição aos agrotóxicos, né? Isso sem falar de outros agravos à saúde relacionados ao agronegócio como um todo, que ao expropriar terra e água, né, de agricultores e agricultoras, familiares e camponeses, né, tem levado a uma situação de perda da soberania alimentar, de insegurança alimentar, de ameaça de fome, de fluxos migratórios que estão associados à exploração sexual, a doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez na adolescência, a violência, as drogas, né? Então, 10 anos de trabalho, de pesquisas com agrotóxicos, e vendo o quadro institucional brasileiro, especialmente nesse momento, né, com um estado de exceção, de ameaça ao Sistema Único de Saúde, a gente fica pensando na garantia do direito à saúde reconhecido constitucionalmente a todos os cidadãos e cidadãs e na importância da luta popular, né, dos povos do campo e das cidades contra os agrotóxicos e em defesa da vida. Por isso, a gente, inclusive, parabeniza a campanha nacional permanente contra os agrotóxicos e pela vida, pelo trabalho relevante de promoção da saúde pública que ela vem podendo fazer. E é necessário que todos nós nos envolvamos nessa luta em defesa da vida e da saúde. Ainda no Rio de Janeiro, na região central, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, realizou hoje marcha contra o pacote do veneno, o projeto de lei que favorece o uso de agrotóxicos e está para ser votado no plenário do Senado. A marcha foi do passeio público até a Fundição Progresso, onde nesta quinta-feira foi encerrado o 12º Congresso Brasileiro de Agroecologia. O entendimento do MST é de que a aprovação seria um retrocesso, pois o Brasil já é o país que mais consome agrotóxico no mundo e, na medida que flexibilizar sua liberação, a tendência é aumentar ainda mais. No Senado, o regime de urgência para a tramitação do pacote do veneno foi aprovado hoje pela Comissão de Meio Ambiente a pedido da senadora Tereza Cristina, da bancada ruralista e ministra da Agricultura no governo Bolsonaro.
Movimentos em defesa da terra alertam para o perigo de ser aprovado o pacote do veneno, projeto de lei que facilita a liberação para o uso de agrotóxicos no Brasil e traz riscos para a qualidade dos alimentos e a saúde da população. A reportagem é de Jomiag. Pacote do veneno é o apelido de um projeto de lei que tramita no Senado e que modifica e facilita as regras de licença e comercialização de agrotóxicos. O projeto pode ser votado a qualquer momento. Movimentos que defendem uma alimentação sem veneno lutam contra a aprovação no plenário. Ele flexibiliza, deixa meio sem entender qual que é o papel, por exemplo, da Anvisa e do IBAMA no processo de registro dos agrotóxicos, né? Então isso fragiliza dois órgãos muito centrais que estão ligados ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério da Saúde. E no âmbito de setores da sociedade, ele é um projeto que beneficia muito o agronegócio no Brasil, que está muito ligado a essa larga utilização de agrotóxicos. Então, entre setores que ganham e perdem, sobretudo o agronegócio é o que mais ganha com esse projeto. Caso seja aprovado, o pacote do veneno vai facilitar que mais agrotóxicos causem danos ao meio ambiente, aos agricultores, aos moradores do entorno e até ao consumidor final. O risco de contaminação dos solos, do ar e da água são muito diretos. É importante dizer também que esses riscos no meio ambiente, eles não ficam só ali no local de aplicação, né? Eles se estendem num raio e quilômetro muito maior. Então, pesquisas já mostraram recentemente, por exemplo, a água potável que chega em grandes cidades brasileiras, que foram identificados agrotóxicos em níveis elevados na água que chega nas cidades, né? Então, ele está muito direcionado também a esses espaços. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. No ano passado foram vendidos mais de 1 milhão de toneladas de veneno, quantidade que equivale a 5 quilos de agrotóxicos por pessoa. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo e aqui dentro o maior consumidor é o Mato Grosso e depois o estado do Paraná, sendo que o estado do Paraná é o que mais comercializa, né? Ou seja, o que mais distribui agrotóxicos. Tem estudos que mostram que houve um aumento de 230% na Amazônia de uso de agrotóxicos, no nosso coração da biodiversidade. Para barrar mais este retrocesso, os movimentos apostam na pressão popular em cima dos senadores. E se o projeto passar, a pressão será sobre o presidente Lula. A gente precisa de uma grande mobilização social e popular sobre os riscos do aumento do uso de agrotóxicos. Então, cada um, falar com seus senadores, fazer uma pressão nos estados com os senadores, para que não aprovem agora no plenário o pacote do veneno. E uma vez, se ele for aprovado no plenário, vai para a sanção o veto presidencial. E aí é um trabalho com o governo, com a Secretaria-Geral, para que não assine esse pacote do veneno ou que imponha vetos, que tente uma modificação desse texto. I do not believe that glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You want to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually, but not really, but not really? I know it wouldn't hurt me. If you say so, I have some glyphosate. No, I'm not stupid. Okay, so you No, but I know so it's dangerous, right? No, people try to commit suicide with it and fail fairly regularly. Tell the truth. It's not dangerous to humans. No, it's not. So you're ready to drink one glass of glyphosate? No, I'm not an idiot. Interview me about golden rice. That's what I'm talking about. Okay, then it's finished. Then the interview is finished. That's a good way to solve things. Yeah. You're a complete jerk. Querem botar mais veneno na sua comida. Os nossos deputados e senadores estão para votar um projeto de lei que facilita ainda mais o uso de agrotóxicos. Mas é pior do que isso. Eles querem passar a chamar de pesticida, mas é agrotóxico mesmo. Ou melhor, veneno. Mas é pior do que isso. O projeto transfere para o Ministério da Agricultura a liberação de novos agrotóxicos, sem ter que passar pela Anvisa e IBAMA. Isso vale até para substâncias proibidas nos países onde são produzidas. Ou seja, o lucro deles é mais importante do que a sua saúde, mas é pior do que isso. Além da liberação de diversas substâncias que causam câncer,
vai ser permitido fazer até propaganda incentivando o uso de agrotóxicos. O que pode ser pior do que isso? Ninguém precisa comer veneno e nem as plantações precisam de veneno para crescer, porque já existem diversas experiências de produção de alimentos de maneira saudável e sustentável. Pressione deputados e senadores para barrar o pacote do veneno. Saiba mais sobre esse absurdo e assine a petição contra a farra do veneno. Campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. O agrotóxico não mata a fome, ele mata você. A Câmara dos Deputados aprovou esse texto base de um projeto que muda uma série de regras para os agrotóxicos, né? Algo que estava sendo engavetado lá há 20 anos no Congresso e saiu ontem. Foram 301 votos favoráveis, 150 contra. E ela foi apelidada de PL do veneno pela oposição e também é alvo de muitas críticas de ambientalistas, né? Essa discussão está se arrastando há muitos anos, não havia previsão de se votar ontem, porém, após aprovar a urgência, o presidente da Casa, Arthur Lira, colocou o projeto para discussão na hora ali e todo mundo reclamou, mesmo com muitos protestos, isso foi à votação e foi aprovado. O líder da oposição, o deputado Alessandro Molon, do PSB, que já foi da rede inclusive, disse que o projeto é péssimo para a vida humana e vai ajudar a colocar mais veneno na vida, né, e no prato dos brasileiros. Se esse projeto fosse um projeto que valorizasse a ciência, a Fiocruz seria a favor dele. Se esse projeto valorizasse a ciência e a saúde humana, o Instituto Nacional do Câncer seria a favor dele. O Ministério Público apoiaria o projeto. Ocorre que esse projeto ele é contrário à ciência e é contrário à saúde humana. Esse projeto vai permitir que se coloque mais veneno no prato dos brasileiros. E tanto isso é verdade que querem esconder o nome dos produtos que esse projeto quer liberar. Agrotóxicos. Nossa, cortou ali. Já Marcel Van Hatten, que é do Novo, ele criticou a oposição e disse que a esquerda só defende a ciência quando é conveniente. Claro, a esquerda gosta de defender a ciência quando acha que é conveniente. Quando precisa ser defendida, como no caso aqui dos defensivos agrícolas, ela é contra. Por que na Europa tem muitos herbicidas, fungicidas, que hoje não são mais usados e no Brasil ainda são? Porque aqui nós estamos atrasados. E eu quero que me digam onde nesta lei, que a esquerda diga onde nesta lei diz que IBAMA, Anvisa e Ministério da Agricultura não vão participar. Onde? Onde? A diferença é que agora vai ser uma guia só para pagar. E não a burocracia que tem toda. Mas claro, a esquerda adora Estado, adora burocracia. Aliás, adora a morte. Morte por fome. Claro que somos a favor de produtos orgânicos, né, deputado Alceu? Claro que somos a favor. Agora, eles não são suficientes para matar a fome do mundo. Enquanto propostas como o pacote do veneno avançam no governo Bolsonaro, tendo sido aprovado na Câmara no início de fevereiro, o PL, que institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, continua engavetada na Câmara. Outra proposta polêmica do governo Bolsonaro, que está para ser votada na Câmara, é o projeto de lei 191/2020, que permite a mineração em terras indígenas. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com a senadora pelo PROS do Rio Grande do Norte, Zenaide Maia. Boa noite, senadora Zenaide Maia. Prazer falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. O prazer é meu em falar sobre assuntos que mexem diretamente com a vida do povo brasileiro. Gente, eu faço como tem indignante. Aliás, quando eu acho que perdi minha capacidade maior de me indignar, aí vem esses projetos do governo federal que não tem nenhum que não seja, no mínimo, cruel e imoral. Esses projetos, e infelizmente a Câmara aprova, né? Pois é. O Senado, a gente tem que reconhecer que não tem uma base de governo ainda muito sólida, mas tem coisas tão imorais que a gente tem vedado. Muitas MP, né? Porque não tem nenhuma proposta, gente, seja que eduque, que edifique, nada disso. Verdade. E, senadora, esse
que está causando muita repercussão é esse pacote de veneno que, né, gira aí em Brasília, Câmara dos Deputados, e agora vai passar pelo Senado, a apreciação do Senado. Mas é um pacote que vem incluso aí muitos agrotóxicos, muito veneno especificamente, que vem no dia a dia, né, da alimentação de milhões de brasileiros. Como é que o Senado vai se posicionar ou está se posicionando em relação a esse pacote de venenos, tido como pacote de veneno de Jair Bolsonaro, senadora? Nós estamos fazendo um grupo para defender. Quem diz que defende a venda não pode defender. Em 3 anos, esse governo já liberou 1.586 novos agrotóxicos, mesmo com a Anvisa e o meio ambiente estudando esses venenos, que até eu pergunto à Anvisa, eu acho que ela atrasa, eu digo... Será que os senhores não estão atrasando a liberação de vacinas? Porque o tempo que os senhores têm é só para liberar veneno, porque não adianta dizer só novos agrotóxicos. Olha, como você falou desse projeto de lei, que é pela a redução de agrotóxicos no Brasil, quando eu era deputada eu fazia parte da comissão. E na comissão a gente aprovou na época, a gente ganhou para redução de agrotóxicos, entendeu? Mas eles seguraram lá e agora, gente, eu queria falar para vocês e quem está nos assistindo, vocês têm ideia do que a liberação de agrotóxicos, venenos ou fitoterápicos, como eles querem chamar, sem nem a Anvisa e o meio ambiente avaliar? Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Isso é um absurdo, mas como a gente, infelizmente, tem um presidente da República que cultua a morte, na verdade, esse presidente, ele cultua a morte. Ele provou, a gente provou que ele cultuou a morte e continua cultuando em relação à Covid. A gente tem mais de 2 anos quando foi considerada pandemia, e ele não fez uma campanha educativa nos meios de comunicações, orientando as pessoas de como se defender, assim como a máscara. Vocês podem estar estranhando aqui a máscara ainda, mas eu queria dizer que, como médica infectologista, a gente sabe que não é hora de tirar a máscara, porque está surgindo novas variantes, gente. A Europa está preocupada. Isso eu chamaria o ponto da morte anunciada. Porque aqui nós, brasileiros, sempre tivemos o privilégio, no caso da Covid, de já ter as experiências dos países europeus. Sim. E os asiáticos, como a China. Então, nós não fomos pegos de surpresa. Não nos preparamos porque tinha um governo totalmente avesso à vida, mas à vida principalmente dos mais carentes e vulneráveis desse país. Eu digo o seguinte, não vai ser fácil esse pacote de veneno. Eu digo logo veneno. Eu queria dizer que o deputado Colato, na época, era o Reis, o Colato, que era são os grandes agropecuaristas, né? A própria Maria Tereza, ela dizia, Zenaide, você é médica, não pode dizer que é veneno. Eu digo, pois ponha nesse copo d'água, aqui na minha frente, para a televisão ver, beba na minha frente, aí eu deixo de dizer que é veneno. Vamos ver se vai ter coragem, né, senadora? Tão poderosa. Eu acho isso criminoso, mas eu queria dizer, Cosma, assim, eu queria falar sobre essa situação do extrativismo no Brasil. Porque os agrotóxicos são relacionados com o extrativismo, principalmente vegetal, e também o extrativismo de alimentos da proteína animal. Eu digo que é um extrativismo porque esse pessoal desmata, esse pessoal usa nossa água, nossa terra rica, desmata cerrado, tudo. Envenena, ou seja, joga agrotóxicos com aviões e drones que
faz com que eu queria chamar a atenção, porque as pessoas me dizem assim, mas doutora Zenaide, a Europa, a China compra nossos produtos, nossos grãos, nossa carne. Aí eu digo, para eles ainda é melhor eles terem um controle, que eles tenham aquele controle de o mínimo permitido ou o máximo permitido de agrotóxico. E para a gente brasileiro, fica todo mundo refém, porque na hora que eles pulverizam, mesmo que não tenha população indígena ali embaixo, os ribeirinhos, aquele veneno vai para os rios, os peixes. E vocês sabem como, quando começaram a investigar os venenos, foi o DDT. Descobriu-se que você pulverizava e 100 anos depois, aquela substância, aquela fórmula estava no fruto. Agrotóxicos são teratogênicos, eles deformam as crianças ainda no útero da mãe. Sim. São abortivos e são cancerígenos também. A Sociedade Brasileira de Medicina Oncológica, a gente vê, é um desespero, gente. Então, aí o que é que chama a atenção do extrativismo? Esse povo nos pulveriza, contamina nossas águas, nossos peixes. A população indígena é que mais paga um preço caro, e a ribeirinha. E pergunta quanto esse povo paga de imposto para exportar. 0. Sim. Ou seja, adoece o nosso povo e não paga nenhum imposto que seria para a saúde, para a educação, para a assistência social. Sim. Tem um ponto de convergência, senadora, bastante interessante pontuado pela senhora, com relação ao uso abusivo de agrotóxicos e a questão da mineração, né, da mineração irregular, principalmente em terras indígenas, porque o processo de mineração também contamina os rios com metais pesados. E aí eu notei, né, essa convergência. E aí, diante disso, né, esse pacote do veneno, a PL do veneno, esse pacote da destruição dos nossos rios, da nossa população, a senhora acha que essa celeridade, principalmente da bancada ruralista, principalmente da base do presidente, em votar em caráter de urgência, em tentar pautar a todo momento isso, tem a ver com uma impressão de que o governo Bolsonaro não vai se reeleger, né? Enfim, que Jair Bolsonaro não vai se reeleger? Então, esses pacotes de maldades, por assim dizer, teriam que ser aprovados esse ano? Passar a boiada. Aquela reunião deu diagnóstico. A famosa frase, né, senadora? Passar a boiada, porque é aquela história, é agora ou nunca. Agora, eles são tão ousados, esse pessoal do agronegócio, que eu queria chamar a atenção, nada contra o agronegócio. A gente sabe que tem fazendas imensas nesse país que já não usam esses fertilizantes com agrotóxicos. Mas o que acontece é essa história de dizer que alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, me chama a atenção. Como pode alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo e deixar mais de 20 milhões com fome aqui nesse país? Uhum. Aí é isso onde eu vou, uma decisão política. Enquanto China, Estados Unidos estão aí travando, a China aguentando muitas vezes chacotas do governo brasileiro para alimentar o seu povo, aqui o Brasil produz, retira toda riqueza da nossa terra, da nossa mata, do nosso cerrado, e exporta todo o alimento. E não tem uma política que diga que pelo menos 30% dessa produção fique no Brasil. Porque não tem como a gente se explicar para o mundo, seja para quem for, nem aqui para o nosso povo, como é que nós somos o segundo maior produtor
e exportador de grãos e proteína animal, que é o mais difícil do mundo, e nosso povo não está podendo comer nem osso, até osso está difícil de comer. É isso. Essa é a realidade, gente. Senadora, a gente quer agradecer muito, infelizmente nosso tempo é curto e se esgotou, mas quero agradecer demais, senadora Zenaide Maia, senadora pelo PROS do Rio Grande do Norte. Muito obrigada pela participação e até uma próxima, senadora. Até a próxima. Não aos venenos, não à extração de minérios nas terras indígenas, não à liberação de armas para a população civil. Muito bom, muito bom, senadora. Um abraço. Foi aprovado ontem na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado o projeto de lei que facilita a liberação de mais agrotóxicos e ficou conhecido como Pacote do Veneno. Com isso, o projeto pode ser colocado a qualquer momento em votação no plenário. No Brasil, nos últimos 26 anos, a indústria de agrotóxicos e fertilizantes teve lucros exorbitantes e isso pode se intensificar caso o projeto passe. A reportagem é de Hanna Rodrigues. O projeto do Pacote do Veneno tira o poder de decisão no registro de novos agrotóxicos da Anvisa, Agência Nacional Reguladora, e do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Para piorar, não proíbe a aprovação de agrotóxicos cancerígenos. Some a vedação ao registro de produtos cancerígenos. O que está no texto atualmente da Lei de 1989 é que é vedado o registro de produtos carcinogênicos, teratogênicos e mutagênicos ou que causem distúrbios hormonais. Isso some e no estágio atual da tramitação legislativa nós não temos nem como recuperar esse dispositivo da lei atual. A aprovação da lei pode aumentar a venda de novos venenos e beneficiar o agronegócio. Relatório da Associação Brasileira da Indústria Química mostra que entre 1996 e 2021, as indústrias de agrotóxicos e fertilizantes cresceram quase 10% ao ano. Nesse período, por coincidência, é o período que foi implementado com força no Brasil o que a gente chama hoje do modelo do agronegócio, que é esse modelo do capitalismo no campo, que enxerga a terra como uma simples mercadoria que está ali para gerar lucros, Então, é um modelo que é completamente baseado, o dependente químico, como a gente fala, ou seja, dependente desses insumos químicos, em grande parte também vindos da indústria petroquímica. O problema é que esse modelo de agronegócio, que quer a aprovação de mais venenos, não está preocupado com a produção de alimentos, quer apenas beneficiar as grandes indústrias do setor agroquímico. Como a produção é muito dependente de insumos importados, grande parte do lucro nem fica no país. A gente percebe que quando o agronegócio fala, nossa, olha como o PIB do agronegócio é importante para sustentar o Brasil, na verdade é um PIB que está sendo redirecionado do que é produzido aqui, mas que uma parte enorme dessa produção do agronegócio vai diretamente, seja via importação, seja via produtos fabricados aqui por empresas estrangeiras, para fora do Brasil. A flexibilização no uso de agrotóxicos piora a situação de contaminação do solo e das águas, o que ameaça a vida dos povos tradicionais. Hoje seria necessário priorizar produtos menos impactantes, produtos com substâncias menos tóxicas, e isso não entra na lista do Ministério da Agricultura. Realmente o que se impõe é uma mudança de mente, uma mudança de visão sobre qual agricultura nós queremos, e nisso tudo tem que ter importância, tem que ter prioridade a produção correta, sem resíduos de agrotóxicos para alimentar a nossa população. A boiada do veneno passou no Congresso Nacional. O Brasil já é hoje
um dos maiores consumidores de agrotóxico do planeta. Um dos países em que mais se utiliza veneno na agricultura. O governo Bolsonaro amplia esse terrível ranking em que o Brasil se encontra. O ranking do consumo de veneno na alimentação. Pior do que isso, é que aqui no Brasil se comercializam produtos que já são proibidos em outras partes do mundo. 35% dos agrotóxicos que foram liberados no governo Bolsonaro, eles já são banidos em outras partes do mundo. Nunca se liberou tanto agrotóxico na história do Brasil como agora no governo Bolsonaro. E 35% destes agrotóxicos são banidos. Portanto, o Brasil consome muito e consome agrotóxicos que já foram banidos em outras partes do mundo. Pior do que isso, eles não pagam imposto. Tem isenção de IPI, COFINS e de ICMS, inclusive aqui no Ceará. A perda do Ceará anual de isenção de ICMS para veneno é da ordem de 20 milhões de reais. No Brasil, essa cifra em impostos federais chega a quase 2 bilhões de reais. Todas as pesquisas dão conta de que os agrotóxicos, utilizados inclusive no dia a dia para alimentos que vão à nossa mesa, eles estão sendo, aqui no Brasil, aplicados com limites muito superiores ao que são, por exemplo, em outros países, não pagam imposto. Muitos princípios ativos são princípios ativos que não são mais permitidos em outros lugares do mundo, notadamente na União Europeia. E agora, um PL que estava lá há 20 anos no Congresso Nacional, chamado PL do Veneno, ou Pacote do Veneno, lá no Congresso Nacional, foi aprovado na Câmara Federal e foi agora ao Senado. Qual é o problema desse PL? Em primeiro lugar, ele cria uma figura estranha do registro automático. Ele diz que o registro do agrotóxico novo, ele tem que tramitar no máximo em 1 ano. Ou seja, se 1 ano ele não tiver parecer, mesmo que ele seja muito danoso à saúde pública, ele será autorizado. Cria a figura do registro provisório. Ou seja, você registraria, mesmo que provisoriamente, um produto que pode causar câncer, potencialmente cancerígeno? Óbvio que não, mas está lá na lei aprovada com o apoio da base bolsonarista, da base, né, do agronegócio. Chegou a 300 votos, 300 a 150. Inclusive, uma parcela importante da bancada federal cearense, lamentavelmente, votou a favor desse absurdo. Terceiro, retira, usurpa a função do IBAMA e da Anvisa. Descentraliza o processo de regulação e registro do agrotóxico no Ministério da Agricultura, que historicamente é dominado pelo interesse econômico do setor, pelo agronegócio. Pior, não bastasse isso, permite que agrotóxicos de alta toxicidade e com níveis, entre aspas, aceitáveis de cancerígenos sejam regulados. Eu vou repetir isso. Permite que agrotóxicos de alta toxicidade possam ser aceitos aqui no Brasil. Fragiliza o Sistema Único de Saúde, fragiliza a proteção ambiental e permite a entrada de mais cancerígenos no alimento brasileiro. Senhoras deputadas, senhores deputados, é por isso que Instituto Nacional do Câncer foi contra, Fiocruz foi contra, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva foi contra, as entidades de saúde pública e de meio ambiente, todas contrárias, os pesquisadores da área de saúde, em especial os oncologistas e hematologistas, todos contrários. Sabe por quê? Porque quem paga essa conta é o SUS. Para cada dólar gasto em agrotóxico, o SUS gasta $1,08 em tratamento de intoxicação, sem contar os cânceres, neoplasias, problemas neurológicos que se acumulam no longo prazo. Quem paga isso é o trabalhador rural, a comunidade camponesa. Quem paga isso é a comunidade que vai estar na aplicação ou no consumo. Isso é um absurdo e o Senado não pode permitir que esse absurdo prospere. Há poucas esperanças em Brasília, mas eu tenho alguma fé, ou muita na verdade, que a mobilização social possa barrar a aprovação desse descalabro no Senado, porque foi aprovado na calada da noite, numa sessão que durou não mais que 4 horas, essa boiada do veneno, por 300 votos, inclusive com voto de cearenses que não merecem voltar ao Congresso Nacional porque votaram nisso. Um atentado contra a saúde pública, contra o meio ambiente, que vai promover, na verdade, doença, em especial cânceres, neoplasias, porque nós sabemos disso. Este governo é um governo, como dizia o
o Ricardo Salles é um governo para passar a boiada da flexibilização ambiental. Eu estou aqui com os documentos que nossa assessoria recolheu de todas as entidades contrárias. São as entidades entre as mais sérias da saúde pública no país, que estão dizendo, olha, não é possível, o mundo inteiro reclama que agrotóxico causa câncer, e o câncer, sobretudo, é um problema grave de saúde pública e da economia da saúde, e o Brasil está aqui. Permite o registro de produtos mais tóxicos. O Brasil está na contramão. O Ceará é hoje o único estado que tem uma lei estadual aprovada por unanimidade nesta casa. Eu tenho muito orgulho de ser autor dessa lei, que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos no estado do Ceará. Ao contrário do que o setor dizia, não é verdade que a produção caiu, a produção aumentou, inclusive. Nos anos após a sanção da lei pelo governador Camilo Santana, sanção sem vetos, houve aumento em 19, 20 e 21 da produção, desmentindo que não se poderia produzir sem a utilização de avião que pulverizava, de tal forma que as comunidades atingidas ao longo dos anos por esta pulverização aumentaram os cânceres, as neoplasias. Eu quero aqui fazer um apelo para você que está me ouvindo. Escreva, ligue, pressione senadores e senadoras para não permitirem a aprovação do pacote do veneno. E escreva para o STF. Pressione para que a ação que eles fizeram contra a nossa lei não prospere, porque é uma ação do peso pesado do agronegócio contra uma das maiores conquistas, que foi a conquista da lei Zé Maria do Tomé, aqui no estado do Ceará. A União Europeia já baniu vários agrotóxicos. Nós temos que banir os banidos. A União Europeia proibiu a pulverização aérea de agrotóxicos. As grandes do setor não vendem lá o que elas querem vender aqui, em especial as alemãs. O Brasil não pode ser o quintal da venda de veneno no mundo. O Brasil não pode ser um país em que a saúde pública esteja submetida a essa indústria do veneno. Por isso eu quero fazer aqui este apelo para que os senadores cearenses, os senadores do Brasil, não apoiem o pacote do veneno, porque ele causa câncer. E o que nós precisamos é de alimentos produzidos de maneira saudável, socialmente justa e sustentáveis. Nós precisamos de uma grande reforma agrária, popular, camponesa e ecológica. Quem alimenta o brasileiro e a brasileira é a agricultura familiar. In Europe, we have access to a continuous supply of food that is healthy, affordable, and safe. This is possible thanks to modern agricultural practices and strict European laws. Pesticides have strict rules to manage their use. These rules are there to protect the farmer, the consumer, and the environment. The European Food Safety Authority states, in the EU, no pesticides can be used unless it has been scientifically established that they have no harmful effects on consumers, workers, or bystanders. They do not damage the environment, and they are sufficiently effective. So what's the problem? Well, no problem when EU-approved pesticides are used. However, increasing quantities of fake pesticides are being produced and sold by criminals around the world. Pesticides are a high-value good. They are essential tools for farmers, so it is perhaps no surprise that there is a lucrative market in illegal and counterfeit products. The global trade in fake products goes beyond handbags and sunglasses. Like all fakes, counterfeit pesticides are produced purely to make a quick profit with no regard for health and safety. They contain unknown combinations of substances which do not have a seal of approval. How do counterfeit pesticides even get into Europe? The mainstreaming of technology and legal loopholes make the life of illegal traders and counterfeiters all the easier. This is serious, organized crime. The vast majority of illegal pesticides are made in China and transported to Europe using false documentation. They arrive in Europe via land, air and sea, often to be repackaged and shipped to their final destination with new but equally fake documents and product labels. The transport of falsely labelled chemicals poses a very real threat to health and safety. Up to 10% of pesticides on the market in Europe are illegal. Once repackaged with professional-looking labels, it can be difficult to spot a fake. The best way to avoid buying fake pesticides is to use an accredited distributor. The farmer and his land usually take the biggest hit.
losing money on a cheap product that either doesn't protect the crop as intended, or worse, destroys it. But potential risks extend to the farmer's health, the environment, and the potential for soil damage serious enough to cause problems for future harvests. If we prevent fake pesticides from entering the EU, they will not reach the market. So we need to empower customs officials, because we need to stop illegal products entering the EU and safely dispose of them to prevent re-entry. We need to enable cooperation between pesticide regulators and customs officials, because it takes expertise and teamwork to identify and block the import of illegal pesticides. When you buy pesticides, keep your eyes open. Check the packaging, label, and product. Do they look like you'd expect? Buy pesticides from reputable suppliers to guarantee the protection of your health, your income, and the environment. Stop illegal pesticides. To report illegal pesticides in the UK, call the DEFRA helpline on 08459 335577. In 2006, Sabine was unaware that she was pregnant while using glyphosate in her line of work. Little did she know this potent herbicide would leave an indelible mark on her life. Chaque année, dans le cadre de mon travail d'organisatrice de randonnée à cheval, je devais passer un désherbant à base de glyphosate sur notre carrière d'équitation. C'est un espace en sable d'à peu près 700 mètres carrés. Et à chaque passage, ça me prenait plusieurs jours. Et c'est le moment où Théo a été dans mon ventre, c'était le début de ma grossesse, et c'est le moment où les organes, l'œsophage, la trachée qui ont été mal formés chez Théo. In 2018, Sabine took Monsanto, the company that markets the pesticide globally, to court. The connection between glyphosate and Theo's malformations was recognised and the family received compensation. A victory indeed, but one that cannot erase years of suffering. Il a des malformations de l'œsophage, de la trachée, du larynx. C'est un syndrome polymalformatif, donc il y a un ensemble de malformations qui ont nécessité beaucoup d'opérations. Il a eu un total de 54 opérations. The European Commission is considering renewing glyphosate's authorisation for 10 years and a vote scheduled for Friday, October the 13th. The herbicide is deemed to have no critical area of concern, according to a report by the European Food Safety Authority, a conclusion challenged by NGOs. ECHO and EFSA, we believe, downplay the existing evidence from animal studies and from epidemiological studies on the evidence of glyphosate that may cause DNA damage in certain organisms. And this indicates the potential of glyphosate to cause cancer. So we believe that glyphosate should be classified as carcinogenic. There are a lot of studies showing that glyphosate exposure can be linked both to autism in children and to Parkinson's disease. Sabine is now making an impassioned plea to members of the European Parliament. Ce que je voudrais leur dire, c'est de sortir le nez des chiffres, de sortir le nez des bilans économiques et des statistiques, de se dire que derrière les statistiques, il y a réellement des victimes. S'ils prennent la décision de maintenir le glyphosate sur le marché européen, ils prennent la décision qu'il y aura ces victimes. Ils seront responsables de ces souffrances et de ces futures victimes. I think it's the most toxic product really ever invented by man. A weed-killing chemical linked to cancer. The EU is considering a 10-year license renewal of controversial herbicide glyphosate. The toxic weed killer has been linked to cancer, Parkinson's, and other serious illnesses. In 2015, the World Health Organization declared glyphosate a probable human carcinogen, paving the way for further research on the health risks. Glyphosate binds tightly to soil, ensuring it stays persistent in the environment. It's classified as toxic to aquatic life,
A recent study concluded even low levels have been found to harm aquatic species, from plants and algae to fish and amphibians. Studies have also shown that honeybees risk severe damage to their gut and overall health, possibly leading to a cascade of neurodegenerative effects. German chemicals giant Bayer accounts for over half of the world's supply, producing over 300 million gallons a year. The company has already paid out well over $10 billion, with tens of thousands of lawsuits still unresolved. Just days ago, a California jury found Bayer liable, ordering it to pay $332 million in damages to a man who claimed his cancer was due to exposure to glyphosate, and this trial was not the first. This represents the third consecutive trial loss for Bayer over glyphosate's alleged carcinogenic effects. Though citizens have no vote on the matter, and the European Parliament has been sidelined from any decision-making process, the public's say has been unequivocal. A recent poll by Pan Europe found that almost 2/3 of citizens believe glyphosate should be banned in the EU, while only 14% believe it should continue to be allowed. Instead, the process is handled by a small number of civil representatives of member state ministries sitting in the European Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed. Meanwhile, Bayer spent over €6 million lobbying EU policymakers last year alone, paying at least 10 different EU-based PR and lobbying agencies. On November the 16th, the European Commission is set to make its fateful decision on a 10-year extension. Join the over 2.5 million Europeans that have called on their government to stop glyphosate. Write, email, and call your government to make your voice heard. Who doesn't love a glorious red apple? Or a plump strawberry? Or fresh and juicy coconut? But these were probably grown on an orchard using pesticide, which means they contributed to a lot of destruction before they got to my table. Now, researchers warn insects are dying off at an alarming rate. 85% of people are concerned about pesticide exposure in food. Are they risky? The mystery illness is said to have been caused by excess levels of toxins in pesticides. We have a growing and hungry population to feed. So the question is, can we feed the whole world without chemical pesticides? Everybody hates a pest. And since the dawn of agriculture, we've been trying to keep them away from our food. Ancient Greek and Egyptian communities trained their cats and even domesticated mongooses to keep locusts and rodents away from their cereals and fruit crops. Some European communities were more inspired. From bagpipes to flutes, some tried to keep their gardens and farms in bloom with the right music. But even in the 20th century, we saw ludicrous methods of pest control, like in China, where the entire country declared war on mosquitoes, flies, sparrows, and rats, killing millions of each. Keeping pests away in whatever way possible has been necessary to avoid famines and increase food availability. But pest control really blew up in the global north in the post-war pesticide era, where chemicals were synthesized from organic compounds and used widely for the first time. This was a huge leap forward as crop yields shot up and the developing world had its so-called Green Revolution. Chemical fertilizers and pesticides flooded the market, and high-yielding seeds began to be used across the global south. Some estimates say it saved over 100 million lives in countries that were on the verge of a food crisis. For a while, economies prospered as more people were fed. It seemed like a magical solution had been found. Lately, however, this method of farming has seen a lot of critics. The one thing you're not allowed to think the Green Revolution is some magical chemical intervention that succeeded in feeding the world, because we've never reached that stage under the past 200 years for sure. Raj Patel is a well-known food expert who believes the Green Revolution has caused more damage than good in the long term. Yield is getting more per unit of area of any given crop.
Now, you can do that by improving the genetics of the crop and then throwing chemicals at the ground. And for a while, that might work. In the long term, of course, what you end up with is causing all kinds of soil chemistry problems. And so, for example, in Punjab, in India right now, in the epicenter of the Green Revolution, you see soil fertility plummeting. One intrinsic problem is the way in which pesticides work. You have this thing that is called the pesticide treadmill. The more pesticide you apply, the more you need to apply. It's almost like a junkie. You get addicted to it, no? The more you take, the more the less effective it becomes, and the more you need to apply. Yvette Perfecto has spent her career studying herbivores and pests and how they react and respond to pesticides. It's like us evolving resistant to an antibiotic, no? If they are effective to some extent, but then eventually, especially if you abuse them, then you evolve resistant to them. The same thing happened with insects. They evolve resistance to the pesticides. So the more you apply, the more resistant the population become, and the less effective the pesticide become. Coating the soil indiscriminately also leads to other species dying off. In the last 30 years, global insect populations around farms have declined by up to 75%. And that's not all. Runoffs from farms fill rivers with chemicals, and when they drain into the ocean, they kill off large populations of wildlife from sharks to turtles and whales, like in the Gulf of Mexico's dead zone. Not to mention that spraying pesticides also causes farmers problems from skin rashes to long-term lung damage. And the residues that remain on produce can cause long-term health conditions among the people that eat the fruits and vegetables. That's a lot of negatives. But proponents of industrial farming say alternatives are either too expensive to scale worldwide or use too much land, especially as our remaining forests need protection now more than ever. But is this still true? Organic is the umbrella term for anything grown without chemical pesticides. Regulation for what is and isn't organic vary by country, but generally fall in line with natural biological systems and protecting water, soil, air, and biodiversity. Organic farming methods can include introducing natural predators to keep pests away, or growing multiple crops to improve soil health, and even using organic pesticides that are generally less toxic than chemicals. This does lead to more land needed for agriculture and less yield overall. The jury's still out on whether organic food is actually much more nutritious. But what is certain is that organic vegetables contain far fewer pesticide residues and are therefore healthier. But there are a lot of grey areas. Organic farms can be small scale and cater to local communities, or they can be large and industrial, transporting food over large distances, sometimes overseas. So not all organic farms mean local and happy and pure. With so many ifs and buts, how do the two compare? We had looked at 40 years of all the studies done comparing organic with conventional farming. Reginald and his team found that while conventional farms produce 10 to 20% higher yields, organic farming is not only better for the environment, but, and most surprisingly, it was more profitable, significantly so. And part of that reason is because organic farmers get a premium for their food. They get more money for their food. Over that 40-year period between 1975 and 2015, the premium averaged about 30% more. This high price of organic food can't be ignored though. Eggs cost up to 3 times more in Germany, where I live, for example. Organic milk is double the cost of conventional milk. But at the moment, of all the farmland around the world, the share of completely organic farms is just 1.5%. As this grows, the price of organic produce is expected to fall to make organic food more accessible. In fact, prices have already largely started to fall in the last 10 years around the world. But do we need to cut down more forests? Or can organic yields sustain the world?
our studies show very convincingly that that given the yields that are produced in organic agriculture and the amount of food that is needed to satisfy the nutritional requirement of the human population, that it is possible with organic agriculture to produce enough food to feed everybody. Many other studies have come to the same conclusion, but with one major caveat: our diets. If people ate only vegan food, 100% of the population could be fed on organics using just the land we already farm on. Vegetarianism would give this a 94% success rate, and a Western-style meat-heavy diet gives this a 15% chance. There is another big factor as well: inefficiency. Right now, 1/3 of all the food we produce worldwide gets wasted. And we also basically produce a lot of, I wouldn't call it food, but there's a lot of grain that's produced to feed cars, for ethanol or biofuels. A good example of inefficiency of land use is corn. Most corn harvested in the US goes directly to feed animals or to be burned as fuel, while less than 1/10 enters the food system. So in theory, we could feed the world with just organic food, especially with a more plant-based diet and more efficient farming systems. But do we need to get rid of all pesticides? Maybe we don't need to be so radical. And it might be we live with some of these synthetic chemicals, but we use them just to tweak. We use them in very small amounts. We use them more as a last resort. Around the world, more and more farmers are integrating their farms, growing organic crops with pesticide only when needed, or targeting certain crops rather than flooding fields with chemicals. So the question is, what can we do as conscious consumers? Your fresh produce, buy them more locally, know your farmer. They tend to be organic. Governments are going to support farmers. They need to incentivize good farming practices. Say for growing cover crops, they should be supported for longer crop rotations to help them do it. They should be supported to convert to these more integrated and organic systems. The best thing you can do as an individual is to join a movement. Whether that movement is the International Peasant Movement, La Via Campesina, which has hundreds of millions of landless workers, farmers, peasants, and supporters around the world, or whether it's some of the other movements making dramatic calls for systemic change in the way that we operate. The movement to ditch chemicals is growing, and between farmers, consumers, and the state doing their bit, we could one day make these cheesy, happy farms a reality. Of course, no apples were wasted in the production of this. For more such videos, subscribe to our new channel. Modern agriculture today faces two big challenges: an increased demand for food and growing more sustainably. The Farm to Fork strategy at the heart of the European Green Deal is helping with this second objective. More sustainable farming will also make the food we eat healthier. One of the EU's key Farm to Fork commitments is to reduce by 2030 the overall use and risk of chemical pesticides by 50%. Promoting safe alternatives to pesticides is a top priority at the Agricultural College in Ahun. Here, agricultural experts apply protocols created by the DEFIS network, a French public initiative that helps farmers deal with more sustainable methods of production.
Some of their actions include tailored crop strategies, ways to avoid products that pollute, and reinforcing plant immunity with natural biostimulants. A coordinated strategy like this has direct advantages for the environment and farmers' health. It can also have a positive impact on economic returns. We have a national database which has shown that the reduction of pesticides has no impact on the operating margin. As we use less pesticides, we might expect a smaller yield, but there are less costs. In the end, the margin is almost the same. Mechanical weeding plays an important role in soil management. This technique, used in specific conditions, helps farmers remove partial amounts of the herbicides widely used in crop production. Thanks to this method, we could reduce the use of herbicides further. To do so, you have to use this machine at the right time, in the right way, and with the right setting, so as to not compromise the development of the crop. Within the framework of national and EU initiatives, education also plays an important role. The students of the Agricultural College represent the next generation of farmers, those who will deal with a more sustainable way to produce food with new rules. For them, a cultural transformation is underway, even in the rural world. I've got the impression that things are accelerating. Before, we were much more focused on pesticides. Now a lot of farmers are changing. My father is an organic farmer. I know we can grow produce in a different way. Nowadays, we should use other methods to be able to get the same yield, to have a better quality of food, and to preserve our environment, our planet. The farm run by the campus carries out its own crop cultivation and breeding activities. Its ultimate goal is to turn the entire production organic. But until then, the current approach is already improving the quality of the soil and of the food chain. Biology starts in the soil. If there's life in the soil, we give life to the plants and the animals. If the plant is healthy at the beginning, the animal will eat this plant and will produce healthy milk and meat. Automatically, we consume this milk and meat and we have healthy food. Especially about orchards, was called Covapi, and they were working together with the INRA, with the Service de la Protection des Végétaux, Crop Protection Agency, and with engineering schools and everybody. They just came and visited orchards all over France, and they more or less placed also the first beneficials in orchards with beginning of copper at that time, etc. So this was a very, very interesting period. So back in the 90s, when we came here, all for a sudden, all politicals started to speak about IPM. And the top-edged IPM was wetted down and became just plain classical agriculture. This was not happy, neither for me, neither for my father, because his work was not rewarded anymore. And his going to the end with his thoughts were just watered down, and this was a problem for selling the crops, selling the apples later on, because we were mixed with everybody. I could learn a lot from my father also, and he always told me, well, first let nature do what nature can do before you start to think about a chemical. My father was not organic minded, he was just very close organic minded. So he allowed himself chemicals when at that time organic solutions did not come to an end.
Nowadays, this has changed a little bit, and for orchards and vineyards, we have plenty of solutions for organic agriculture. It's not that easy, but it's a nice way to go. Since the 90s, then we started to do just organic manure, no more chemical fertilizers. Later on, we started to do mechanical weed killing. We stopped herbicides, and then it was all natural to do the last step, to move for organic, because everything was done. And we were in fact organic. So then we registered, and now since this was 6 years ago. Usually when you are an organic grower, you have to be ready as a fireman. You have to watch weather forecast, you have to watch the existing models, and this is nice. Nowadays we have for orchards and for vineyards quite precise models I will show you later. Then you have to either take risks or say, okay, I'll wait until rain or different weather conditions are coming to see if an application of organic helpers is needed, or if all the other tools work fine. Up to one day, my brother-in-law had his wedding day, and it was raining. So had to do a choice, either to stay here on the tractor or to go to his wedding. You stayed on the tractor, I suppose. Unfortunately not. So we have two orchards with heavy infection of scab, apple scab. This is not so nice, but these are the limits, especially on a small farm when you're alone. What do you sell your apples for? For eating, yes, table apples. Can you sell the scabbed apples for juice? Yes, but much not the same value. Bonjour, moi je m'appelle Lisa, je suis la succession d'un domaine viticole ici au Luxembourg. Nous sommes un vigneron indépendant et nous avons 15 hectares de vignes nous-mêmes et nous produisons des vins de 20 hectares environ. Et nous essayons de travailler le plus proche dans l'agriculture biologique possible. Comme par exemple, nous n'utilisons presque plus des herbicides que sur des endroits où c'est trop difficile pour travailler les sols mécaniquement. Ici, nous sommes dans une plantation d'une vigne avec des cépages résistants aux maladies cryptogamiques, c'est-à-dire des maladies qui sont résistantes aux maladies comme le oïdium et le mildiou. Ce sont des vignes ou des plants qui sont issus de croisements de cépages normaux avec des partenaires résistants. Et ici, ces vignes, on doit les traiter que 2 à 3 fois par an, donc on peut épargner beaucoup de produits phytosanitaires et on est très très proche d'une agriculture biologique. La plus grande plantation de vignes résistantes qu'on a, c'est 1 hectare. Donc sur nos 15 hectares, on travaille sur 1 hectare avec ces cépages. Sur la première partie, il y a du pinotin qui est planté, donc un croisement qui est fait à base de pinot noir avec des partenaires résistants. Et au milieu de la parcelle, il y a du cabernet blanc. C'est un croisement de cabernet sauvignon avec des partenaires résistants. Et ici, on se trouve dans la dernière partie, c'est du cabernet noir. C'est aussi un croisement fait à base de cabernet sauvignon et des partenaires résistants.
Ici, on a aussi planté entre les rangées des plantes qui aident à la biodiversité. Donc chaque année, on change les rangs dans lesquels on a mis ces plantes pour avoir une très grande biodiversité et pour améliorer la qualité des sols par des plantes. Bon, nous avons commencé notre domaine en 95. Avant, mon père était membre de la coopérative, mais à cause de plusieurs raisons, il a décidé de faire son propre domaine. Et donc, depuis 95, on est non pas seulement producteur de raisins, mais aussi producteur de vin. Alors, et depuis le début, il voulait travailler le plus proche possible de la agriculture biologique. Et donc, vraiment du début, il a essayé de travailler sans pesticides. Et maintenant, on est vraiment très très proche car on n'utilise presque plus d'herbicides. Car il y avait une très grande évolution dans les machines pour traiter les sols. Et donc, il n'est vraiment plus nécessaire de travailler avec des herbicides. On travaille aussi comme presque tout le monde, tous les vignerons au Luxembourg, avec les dispenseurs de phéromones. Donc on utilise la méthode de confusion pour lutter contre ces insectes qui sont très dévastateurs dans les vignes si on ne les traite pas. Donc on met en début avril ces dispenseurs dans les vignes et donc l'odeur de la femelle et dans la vigne et donc le mâle a des problèmes où il est confondu et il ne peut plus trouver la femelle et donc il n'y a pas d'accouplement, donc plus de larves et plus de dégâts ou pas de dégâts dans les vignes. Bon, comme par exemple la méthode de confusion, là on reçoit des aides ou des subventions de l'État et aussi pour si on n'utilise plus ou pas d'herbicides, on est aussi subventionné par l'État car c'est aussi un des buts quand on travaille le plus avec l'environnement et donc l'État subventionne vraiment ces mesures de l'État ou des conseillers de l'État pour comment on peut traiter le mieux ou appliquer ces méthodes plutôt biologiques. Il y a des séminaires auxquels on peut participer. Bon, on n'est pas certifié en bio car dans des années comme par exemple 2016 où les conditions météorologiques étaient catastrophiques, à un moment donné les produits bio ça n'avait plus de... Oui, ça fonctionnait plus et donc on a choisi on ne peut plus travailler avec les produits bio, donc on a choisi de faire des traitements avec des produits conventionnels car on ne peut pas perdre toute la récolte et donc on a choisi à un moment donné pendant la période de végétation de changer de nouveau sur les produits conventionnels, mais ce sont vraiment des années d'extrême et j'espère qu'on ne va pas avoir des années pareilles ou des conditions pareilles chaque année. C'était vraiment une exception, comme par exemple les 5 années avant, on a traité nos vignes qu'avec des produits biologiques sans problème. Well, in industry, we take bee health very seriously. So one of the first things we do is that we actually look for and hire people who know a lot about honeybees and how to test the safety of our products on honeybees. We test products on bees to ensure that when they're used in the field by farmers, that they're safe to honeybees and other pollinators. They're the good guys. They pollinate the crops we eat.
and they also represent, to many people, the health of the environment. Not to mention, of course, they produce honey, and they have an economic value all of their own. In the first place, we have the honeybee, because this is, especially in agricultural systems, a very important pollinator. The reason we test bumblebees in addition is because they're often used as introduced deliberately into glasshouses to pollinate crops. When we look at the effects of our pesticides on the environment, we monitor their effects in orchards and in flowering crops. When we want to know whether a pesticide is safe to a honeybee when a farmer uses it, we start by asking the big questions first. Does it have activity on honeybees? And we do that in the laboratory. We are looking for any kind of ecologically relevant effects. In the first place, it is mortality, it is flight and foraging activity in IRT tests as well. We also look at larval testing, chronic testing, so testing over a longer period of time. And then if we see effects there, we go to real bees in the real world, behaving naturally on real farms, feeding on real crops, where they behave in a way that is indicative of how bees behave in the agricultural landscape. It may also happen that plant protection products, if they're incorrectly applied, lead to bee mortalities. However, it's clearly established that the varroa mite and bee diseases are the causative factor number one that are behind mortality. There is a honeybee health problem in Europe. It differs from country to country, but typically one of the most common things we're seeing is overwintering losses. So bees coming out of the wintering period in a weak state, which then sets them at a disadvantage for the rest of the season. And of course there's a lot in the media, but I spend a lot of time talking to scientists, particularly here in Europe, and the overriding factor that comes across is that there's a disease which is transmitted by a rather nasty parasite called Varroa. And this disease is actually killing off hives throughout the region, one by one. And if they're untreated, what we know about this parasite is it will kill a hive within 3 or 4 years. The best way to improve bee health in Europe is for all the involved stakeholders to work together to address all the different factors that are affecting bee health. Focusing on one factor, such as pesticide, is not going to be the answer to solving bee health. And even banning whole classes of pesticides simply isn't going to cure the problem. It won't solve the problem of Varroa, it won't solve the problem of feed for the foraging honeybees. We are planting flowering margins alongside arable fields that provide valuable pollen and nectar resource to bees throughout the season and show that bees and farming can coexist in harmony in the agricultural landscape. Neonicotinoids are a class of chemical that has been used in, as a pesticide in agriculture for about the last 20 years or so. Being neurotoxins, they obviously have a toxic effect if given in a large enough dose. The big question is whether the doses that pollinators get in the field are large enough to have an effect. And at the moment, we're not quite sure about that. Well, there's been a number of studies done on the effects of neonicotinoids on bees. They divide down into 2 different classes of studies. One are laboratory studies, and there's 3 of them have been done relatively recently, and there are other field-based studies, and there's about 5 of them in total. The problem is that they give different results. The laboratory studies say that neonicotinoids are likely to have an effect in the field. The field studies say that actually we can't see an effect if we measure it in the real situation. So we have a bit of an impasse here, and what we are trying to do is try to understand why that impasse exists. I think one of the problems we have with the laboratory studies, there are several problems with the laboratory studies. First of all, they are in the laboratory, so they are therefore unnatural, and they're not exposing the pollinators, in this case honeybees or bumblebees, to natural foraging situations. So there's an unrealistic element to it. But
the individuals who have carried out those studies have had to dose the bees with a certain amount of these neonicotinoid pesticides, and in general the doses that have been given have been higher than one tends to find in the field, as far as we can see. Certainly in one of the studies they were a lot higher. In the two other studies they were either at what we think is the threshold of effect or above the threshold of effect. There are issues around how one simulates the effects of bees feeding in the wild when in the laboratory, and the way that it's normally done in the laboratory is to feed sugar solution or syrup to the bees. The bees then obviously start to forage on that, but actually there's quite a large literature that says once a bee finds a good food source, it goes back to it again and again, and it starts to forage more and more, so it takes more of a good thing. So what we think has happened potentially in laboratory studies, because we haven't, the doses haven't actually been measured directly, is that bees have probably ended up overdosing themselves as a result of this kind of behaviour. One of the big differences between the field and laboratory studies is that the laboratory studies make the assumption in general that bees are feeding entirely on crops that have neonicotinoids in them, and what we're finding, and what the latest study has definitely found, is that bees do not feed only on the crop. So what we find is a difference between the field studies and the laboratory studies, and what is beginning to emerge is that in laboratory studies there's probably overdosing going on relative to the field studies, and that's partly because in the field there's not as much neonicotinoid in some of the flowers as has been assumed in the laboratory studies, and also because the bees themselves are foraging on other things, so it's diluting those effects. And as a result, we think that the bees in the field are getting a much lower dose than the laboratory, and that dose is below the threshold that starts to see behavioural effects. All the effects that we see tend to be sublethal effects. So what we see is neurological changes in these bees. It doesn't kill them outright, it tends to change their behaviour, it reduces their foraging capabilities and that sort of thing. But if those effects did happen in the field, we would expect to see much lower growth rates of bee colonies, lower reproductive rates, and most of the studies that have been looked at so far don't find that. One of the most interesting things is that we have a lot of oilseed rape out there in the landscape, and as a crop it does very well, but as a crop it needs insects to do well, so it needs insect pollinators. And an interesting aspect of this is that we are actually carrying out a big experiment in the landscape which suggests to us that actually the crops don't kill the pollinators, because if the crops killed the pollinators, the crops themselves would not do very well. So it's just it's an observational effect, but it nevertheless is an interesting one, and one that I think needs to be followed up with further research. I think the way forward with this is clearly to be very careful, because we know that pollinators are important, and we certainly don't want to be killing pollinators. But at the same time we have to balance that against the agricultural production. We do need to grow food. So what that does is puts us in a position where we have to step forward very carefully, and in my view what we should be doing is putting in large-scale experiments to understand how neonicotinoids potentially affect pollinators. It's not if they affect pollinators. I think they do affect pollinators. It's just whether it's significant or not. And even if it is significant, I think it's a matter of asking the question, well, how can we mitigate that? Do we reduce the amount of neonicotinoid we're using in seed dressings, for example? Or if it's really bad, do we ban it completely? But I don't think we're in the position of wanting to ban it completely at the moment. If one moves to a ban, then you don't have the opportunity to understand more about how these
technologically quite advanced chemicals can be used in the landscape. And without that understanding, we're never going to progress. Sustainable agriculture, it's a production system that first produces the food and the energy that the modern society needs, but in a manner that reduces the impact or the footprint on the environment. Should it be on the reduction of the waste, or should it be on the reduction of the consumption of non-renewable inputs, basically? Current farming practices are unsustainable. I've noticed a degradation of some of the mediums that we work closely with. So we need to make sure that we're being proactive. Our members invest 6 billion euros each year to develop solutions that meet farmers' needs and societal requests. That we need to partner with NGOs, universities, scientists to combine technology in order to improve sustainability in farming. Whenever it is possible to have a solution that addresses the farmer needs and at the same time comes from a natural origin, whenever it's possible, we're trying to do that. Sustainability across agriculture is really focused on soil health. We've got both digital technologies and product technologies, things like Optonite, that maximize nutrients in soil. I want to make sure that we offer the largest toolbox possible to the farmers so they can decide what kind of production system they want to use, providing obviously that it's safe for the environment, safe for the citizens, and safe for themselves. I choose to work for the European crop protection industry because I'm passionate about agriculture. I work in agriculture because I'm passionate about food. I like to understand where food comes from. I like to help people understand that it's not something you just get at the supermarket. I grew up in a farm, in a family farm in the north of France, and then in my career I had the opportunity to work for modern agriculture through the crop protection but as well the seeds sector, ready to help the farmer to meet the challenges that they have to face. I strongly think that feeding the world sustainability is one of the largest challenges humanity has to cope with. Old corny phrase, I want to make sure I hand on the farm in a better condition than I received it, and we're really making great strides to do that. Boa tarde, garotada! Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo tá mais ou menos. Semana passada, o tio foi ao Hortifruti e comprou 5 pacotes de moranguinhos numa super promoção. Eles já estavam na gôndola há quase 20 dias e mesmo assim ainda estavam lindos e brilhantes. Que sorte a minha, não? Sim! Porém, devido ao alto número de agrotóxico contido nas frutas, o tio está com uma irritação alérgica em 83% do corpo. O médico diz que casos assim podem até vir a se tornar um linfoma. Uau! Bom, mas chega de papo furado e vamos para mais um episódio do nosso Heart Attack! Falando em agrotóxicos, hoje o Hipocondre separou uma cartinha especial pra gente. Tudo bem, Hipo? Tudo! Olá, amiguinhos! Como vocês estão? Espero que todos medicados! Bom, hoje recebemos a mensagem da Ana Clara de Ribeirão Branco, interior de São Paulo. Oi, tio Lenol, tudo bem? Tudo bem, estou muito triste. E quem não está? Essa semana o papai está muito bravo. Ele toda hora grita que está perdendo muito dinheiro. Será que ele não está com o bolso furado? O papai planta tomates, mas não são poucos tomates, são muitos. O papai vende tomates até para outros países. Uau! Só que outro dia, um monte de gente se juntou em frente ao trabalho dele, dizendo que o tomate dele tá deixando todo mundo dodói. Saiu até no jornal. Eu não entendi nada. Onde já se viu uma frutinha deixar a gente dodói? É verdade! Frutas são nossas amigas. Não são?
O papai disse que muitas pessoas estão deixando de comprar os tomates dele e começaram a comprar daqueles vagabundos dos orgânicos. Eita! Um bando de gente egoísta e irresponsável que se recusa a dar remédios para as frutinhas ficarem fortinhas. O papai disse que graças aos diversos remedinhos que ele dá, as frutinhas crescem muito mais, ficam mais fortes e ele consegue vender pela metade do preço. Uau! Que generoso o papai dela! Sim, e você reclamando das suas coceirinhas. É verdade, Hippo. Muitas vezes a gente tem mania de julgar sem saber. O papai é tão generoso que essa semana ele disse num jantar que além dos tomates com remedinhos, agora ele e um amigo vão investir na fabricação de um remedinho para o tratamento do câncer. Ele detesta ver gente dodói. Viram só, amiguinhos? Hoje aprendemos um pouco sobre generosidade. E seus papais, gostam de comprar suas frutinhas com bastante remedinhos ou eles preferem comprar dos espertalhões dos orgânicos? Conta aqui pra gente nos comentários. Tchau, pessoal! Até a próxima semana em mais um episódio do nosso Hate-Ataque! Ai, 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 ai. O que foi? Aqui, Mas aonde? Aqui atrás, assim. Ah, isso. Ah, isso. Passou.